Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia, e no caso de hoje eu vou falar de mais um serial killer daqueles que todo mundo pede. Eu fiquei um pouco decepcionado, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu achei que era mais interessante essa história. Hoje eu vou falar sobre o filho do Sam, mais conhecido como Pirralho, e ele que deu esse nome pra ele mesmo, tá? Já chego lá. O David Berkowitz nasceu em 1953, em Nova York, onde ele iria cometer todos os crimes que ele cometeu, ok? Mara, ótima introdução, perfeito. Eu escrevi literalmente isso. Será que eu tava bêbado? Não lembro. O David foi colocado pra adoção pela mãe biológica dele, que se chamava Betty. E ele foi adotado por um casal que é descrito como um casal mais de pessoas mais velhas, do tipo fora da idade de reprodução, sabe? O David era também descrito como extremamente inteligente, ao ponto de se sentir entediado na escola, tipo gêniozinho, sabe? Então, o menino David começou a roubar coisas, já que ele era tão inteligente, até parece, né? E também começou a causar incêndios logo quando ele era criança. Quando ele tinha 14 anos, a mãe adotiva dele morreu de câncer, né? Triste, ok. E o pai dele casou pouco tempo depois, o que deixou o David furioso, porque de fato ele achava que era rápido demais, ele tava muito em luto pela mãe dele. A mãe adotiva, a mãe de verdade, né? Em 1971, o David se juntou ao exército. Em 1974, ele foi dispensado sem motivação, o que é direito do exército. Ao voltar para Nova York, ele começou, então, a procurar pela mãe biológica dele, a Betty, que eu falei no começo do vídeo. Supostamente, conversar com a Betty fez ele ficar pior do que ele já tava. Pior do que, não entendo, né? Deprê, talvez. E em 1970, o David tinha um vizinho que tinha um cachorro. E aí começa a ele não ser tão gênio assim, tá, gente? O vizinho tinha um cachorro. O cachorro chamava Sam. E segundo o David, o cachorro era possuído pelo diabo e dava ordens pro David, o gênio. As ordens, eventualmente, eram crimes, né? No Natal de 1975, David decidiu cometer o primeiro crime dele. Ele atacou duas garotas com uma faca. Uma delas morreu e a outra não conseguiu ver o suficiente para descrever quem tinha atacado a dupla, né? As amigas. Por algum motivo, o David mudou o modus operandi dele e comprou um revólver na sequência, um revólver calibre 44. Em 29 de julho de 1976, duas mulheres estavam conversando, duas amigas estavam num carro conversando, quando uma delas saiu do carro, o David matou essa que saiu do carro e a outra sobreviveu. Ou seja, ele gostava de atacar duplas de mulheres. A outra sobreviveu, mas ela também foi atingida por um projétil e não conseguiu descrever a pessoa que tinha atacado as duas amigas. Em 31 de outubro de 1976, lembrei, 31 de outubro é Halloween, né? O David, aí a plateia, David atacou um casal que estava num carro. Ele atingiu a cabeça do homem, que se chamava Carl, e a namorada do Carl, desses nomes difíceis, não foi atingida. Os dois sobreviveram, e nesse ponto a polícia já pensou que eles estavam lidando com um serial killer, porque o Carl, ele tinha cabelo longo e talvez por trás, o David, né, o filho do Sam, pensava que eram duas mulheres igual às 4 primeiras vítimas, né? Um mês depois, a polícia teve essa confirmação da balística por causa das cápsulas encontradas nas 3 cenas do crime. Em 27... 3 não, minto, né, gente? 2 cenas do crime, porque a primeira foi com uma faca. Sorry. Em 27 de novembro de 1976, duas adolescentes estavam num carro. De novo, o David foi até o carro, fingindo que ele ia pedir informações, e o David então atirou uma vez em cada uma delas. As duas sobreviveram. Ele é meio incompetente, esse serial killer, né? Enfim. As duas vítimas sobreviveram, que bom. Mas uma delas ficou paralisada da cintura para baixo pelo resto da vida. Em janeiro de 1977, no estacionamento de um cinema, outro casal foi alvo do David. O casal conseguiu fugir do carro, mas a vítima, que se chamava Christine, foi atingida 2 vezes e acabou falecendo. Depois desse ataque, a polícia decidiu, de uma vez por todas, informar a imprensa que eles estavam procurando e lidando com um serial killer. Em março de 1977, uma garota que estava sozinha, chamada Virginia, foi surpreendida pelo David. Ela tentou usar um livro escolar para se proteger quando ele sacou a arma calibre 44. No entanto, a bala perfurou o livro e atingiu a Virginia na cabeça e matou ela instantaneamente. Logo depois dessa morte da adolescente Virginia, a polícia divulgou uma nota informando que
todas as cápsulas de todas essas cenas de crimes tinham testado positivo na balística, confirmando definitivamente que eles estavam lidando com o mesmo assassino. A mídia então deu o nome para esse serial killer inicialmente de o assassino do calibre 44, mas esse nome não foi... o David não gostou. Então, um mês depois, outro casal foi atacado, de novo, ambos morreram, e o que teve de diferente nessa cena do crime foi que aí o David deixou o bilhete. Bilhete bem mal escrito, onde ele falou que ele não tinha gostado não do assassino calibre 44, que ele queria ser chamado do filho de Sam. Lembra o Sam? Sam era o cachorro do vizinho possuído. Desculpa, não é engraçado, mas é, né, gente? E ele também escreveu nesse bilhete, é um bilhete enorme, super chato, mas eu concordo com essa afirmação que ele mesmo escreveu sobre ele, que ele escreveu aspas, eu sou um pirralho, fecha aspas. Gente, lembrei o que eu tinha pra dizer sobre esse bilhete. Não era tão entediante, na verdade. Tem mais uma coisa que eu queria dizer que tava escrito no bilhete. Aspas. Eu quero fazer amor com o mundo, o povo do mundo. E também, aspas, eu amo o povo do Queens, o bairro de Nova York. What the fuck, né? Tipo... foda. Quando deu 1 ano do primeiro assassinato, a polícia estava em alerta vermelho, né, na região do Queens, onde todos esses crimes estavam acontecendo. Nesse ponto, o David foi mais inteligente, porque aí ele falou, tá, eu vou pro Bronx. Uma mulher morreu, o namorado dela ficou parcialmente cego, o ataque foi igual aos outros, no carro, com a arma. Na cena desse crime, o David tinha recebido uma multa. Ele andava de carro, gente, deixa eu explicar, assim, porque ele é muito preguiçoso. Ele andava de carro já com a arma, porque os outros serial killers, eles faziam dissecação, sabe? Enfim, não sei qual que é a hype nesse cara. Enfim, ele ia de carro, parava no estacionamento, via um casal ou, né, o que ele pensava que eram 2 mulheres, 2 amigas, e atirava e saía correndo. Quer dizer, andando ele não conseguia correr tanto, assim, enfim. Não vou fazer essa piada, mas vocês sabem o que eu tô falando. Tá, e aí nesse crime ele recebeu uma multa e foi por isso que ele foi preso. Calma aí que eu chego lá. Essa multa do estacionamento, ela tava na cena do crime, a cena do crime foi investigada e a polícia chegou no nome David Berkowitz, o cara que foi descrito como praticamente um gênio no começo desse vídeo, né? Quando quando os investigadores foram na casa do David, eles encontraram outra carta dentro do carro, que provavelmente o David usaria num próximo crime, já assinada como filho do Sam, que ligava o David aos tiroteios passados e, enfim, futuros que ele queria cometer. Ele confessou na mesma hora e ele disse que cometeu os crimes a mando do cachorro possuído, do vizinho. Eu vi a minha risada escrita. Durante o julgamento, o David alegou insanidade, mas 3 experts diferentes foram avaliar esse serial killer e afirmaram que ele era mentalmente competente o suficiente para entender que o que ele tinha feito era errado, o que é o suficiente para ele ir ao julgamento. Ele se declarou culpado, então, e foi sentenciado a pena mínima de 25 e máxima de perpétua por cada um desses crimes que ele tinha cometido. E as penas por cada um... eu falei sem entender o que eu tava falando. Porque eu tô pensando uma coisa que eu falei e que eu tenho que explicar. Tem várias teorias de que não é que era um corredor. Tipo assim, uma mulher viu o cara correndo, mas era tipo assim, muito rápido. E o David era sedentário. Então tem uma teoria de que ele foi bucha de canhão pra uma gangue, que meio que talvez faça sentido, mas não achei interessante. Não sei. As penas eram para ser cumpridas consecutivamente. Na prisão, o David diz que encontrou Jesus. Mentira, ele encontrou a fé. Ele era judeu, acho, gente, desculpa. E que ele tinha se arrependido de tudo que ele tinha feito e que ele também não queria mais ser chamado de filho de Sam. Ele literalmente, ele escreveu uma carta pedindo pra... Enfim, ele queria ser chamado agora de filho da esperança, Son of Hope. O Son of Hope na prisão tentou vender, né, a história dele, dos homicídios que ele cometeu para várias editoras, o que levou Nova York a criar uma lei proibindo que condenados recebam royalties por venderem as suas histórias, sei lá, né? Enfim, qualquer trabalho literário ou cinematográfico, então, que tenha relação com crime, eles não podem receber nada por causa do Son of Hope. Essa lei se chama Son of Sam. Em 2002, ele tentou a condicional, porque ele fazia jus, que foi negada. Um detalhe que eu achei interessante foi que algumas... Será que é o que eu achava que eu tinha que explicar? Que algumas pessoas acreditam que o David não praticou os crimes sozinho. E que possivelmente ele pertencia a uma gangue. E uma das pessoas que acredita nisso foi supostamente testemunha ocular do último crime dele. Um tal de Tony. Esse Tony disse, aspas, o cara que eu vi era magro, tinha cabelos longos e corria rápido. O David é gordo, semi-careca e não parece ser capaz de correr muito. Fecha aspas. Foi o Tony que disse isso, não eu. Esse foi o caso de hoje. Tony, que é o gordofóbico. E espero ver vocês no próximo episódio com o Tony. Tchau!